Olá pessoal, aqui é a Márcia Juliana do canal Biblu Tarô e Oráculos. Estou aqui presente no âmbito virtual para mais uma mensagem, mais uma tiragem. Hoje eu pensei em fazer uma tiragem com o tarô do dinheiro. Na verdade ele é o tarô Rider-Waite, só que esse deck ele tem imagens que são, todas elas, né, são imagens que trazem as imagens originais, desculpe, do tarô Rider-Waite com um fundo com imagens de dinheiro. É só essa a característica diferenciada desse tarô, porque a informação arquetípica ela tá toda aqui. Intuitivamente eu vou ler, né, vou fazer uma leitura focando mais essa questão do dinheiro, essa questão financeira. Por isso que eu escolhi esse tarô e comprei esse tarô com esse objetivo também, pra gente ter uma orientação na questão financeira. Então, eu vou utilizar esse deck, vou tirar 3 cartas, a princípio quero fazer com 3 cartas. Se o oráculo, enfim, mandar mais cartas, eu aceito, né? Mas a minha intenção é fazer uma leitura com 3 cartas, para ficar mais objetiva a leitura. E depois eu quero usar esse aqui, que é maravilhoso também, que é o Oráculo de Delfos, que ele traz uma mensagem maravilhosa, mitológica também, mas eu vou fazer uma leitura mais intuitiva. E, por último, eu pretendo usar, então, o baralho Lenormand, esse deck básico aqui, do baralho cigano, tá? Vou utilizar esses 3 decks para fazer uma leitura focada na questão financeira. Eu vou pensar e trazer uma mensagem, vou focar para o grupinho da Pedra Verde, da Pedrinha Esmeralda, como sempre, o pessoal do coletivo, né? Vamos tentar acessar o oculto, o inconsciente, coletivo, para ver o que nós podemos obter de informação sobre a questão financeira, né? O que tá rolando, ou o que o alto poderia nos auxiliar em relação à questão financeira, né? O dinheiro é muito importante na vida de todos nós, porque é ele que é a base do sustento da nossa materialidade, né? E a gente sabe que desde pequena, a gente desenvolve muitas crenças. E nós temos muitas influências na formatação, no print, né? No nosso inconsciente coletivo e pessoal das questões que envolvem o dinheiro. Então, hoje eu quero pensar na questão financeira para este coletivo aqui, para esse grupinho verde. Bora lá, então, que o alto nos ajude, que a gente consiga ter muito discernimento, né? Todos aqueles que assistirem esse vídeo, peçam ao seu anjo da guarda, ao seu eu superior, ao seu eu sou, para discernir, para ver o que dessa mensagem é para você, o que não é, o que você vai jogar para o universo, o que você vai absorver. Espero realmente estar sendo um canal para trazer uma mensagem legal para você e que você curta. Eu não vou aceitar porque mal embaralhei aqui, já caíram umas cartinhas aqui, mas vamos começar agora. Então, eu peço a minha egrégora que me oriente para trazer uma mensagem legal, uma mensagem necessária aí para o coletivo verde, o coletivo Pedrinha Verde. Uau, já pulou uma aqui. E o que nós precisamos saber em relação ao dinheiro, né? A questão financeira do coletivo verde. Eu já escolhi esse tarô do dinheiro aqui, que é só, na verdade, os arquétipos com uma imagem de fundo representativa do dinheiro para a gente focar essa informação. Focar questão do dinheiro, dinheiro, economia, dinheiro. Aqui, já saíram 3 cartas aqui, eu vou aceitar. Vamos finalizar o fundo do deck aqui. Bora lá? Opa! E aqui, eu já vou pegar. Então, sobre o dinheiro, o que o oráculo de Delfos tem a nos dizer? Para complementar esse 8 de espadas, qual carta
complementa o sentido do 8 de espadas. Opa! Aqui, vamos colocar mais pra cá. Eu vou aceitar aqui, ó, essa segunda. E vamos ver uma terceira carta pro valete de paus. Opa! Vamos fechar aqui. Fundo do deck. Olha só. Vamos colocar pra cá, vamos colocar aqui. E vamos pegar agora mais 3 cartinhas para esclarecer o 8 de espadas e a missiva. Qual a carta do baralho cigano que a gente pode ampliar esta mensagem na questão financeira, dinheiro? A preocupação aqui para o grupinho verde, que é o coletivo verde, é o dinheiro. Vamos ver. Ó, a carta dos peixes apareceu aqui. Então, o dinheiro é o foco. E a carta no baralho cigano já apareceu aqui. Então, agora vamos pegar o fundo do deck. Finalizando a mensagem com... Opa! Então, o que que nós temos aqui? A primeira carta que saiu foi a carta 8 de espadas. Então, em relação à questão financeira para o grupinho verde aqui, o coletivo verde, a gente pode pensar que, em termos de pensamento, o que está no corpo mental do grupinho verde em relação ao financeiro é algo bastante limitante, bastante opressor e aprisionador. Então, existem crenças limitantes, sim, relacionadas à questão financeira desse coletivo verde. O pessoal está se sentindo amarrado mentalmente, está sem ideia. Eu percebo que isso aqui, ó, o pessoal não sabe o que fazer. O pessoal também sem ideia para como ganhar dinheiro. O dinheiro tá difícil de conseguir. A coisa, assim, não tá boa, né? E se a gente for pensar essa imagem no mental, lá no campo astral, né? No campo mental do astral, é uma situação bastante perigosa, porque a mulher está sem visão, está amarrada, e em volta dela nós temos as espadas que simulam uma cerca, né? Então há uma sensação de aprisionamento, de restrição, de opressão muito forte e um mental completamente doente nesse sentido, porque não há uma solução, não há visivelmente uma saída. A pessoa que está de mãos amarradas na questão financeira, que não tem para onde ir, realmente fica numa situação muito complicada. É bem verdade que essa imagem arquetípica aqui, essa mulher, ela está sobre um rio, né? E atrás tem um império, há um reinado. Digamos que no campo astral, digamos que nesse reinado, nesse fluxo de comunicação entre o mental e o físico, a coisa não tá legal. Não tá legal em termos desse imaginário no mental, esse reinado dessa pessoa, desse grupinho verde no mental, que representa esse corpo mental inferior, né? Os pensamentos, as crenças, as experiências que levaram a determinado tipo de pensamento, todas elas sob esse rio da fluidez, que seria o emocional que se comunica, né? Lá do corpo mental pro corpo material aqui,
na Terra, nós teríamos essa representação muito densa e o dinheiro aqui completamente bloqueado, totalmente aprisionado. Não há uma ideia clara sobre como se conseguir dinheiro. E o Cavaleiro de Ouros, ele vem na sequência, ou seja, esse cavaleiro tem um movimento na matéria, ou seja, a pessoa está trabalhando, a pessoa está envolvida no seu dia a dia, no seu ganha-pão diário, ela tá com a intenção, ela tem, né, para onde ir e buscar uma grana. Porém, é muito limitante. De repente, essa pessoa até deseja o crescimento, deseja melhorar, deseja ganhar mais dinheiro, deseja mudar de trabalho, deseja montar um negócio, deseja investir, mas mentalmente a ideia não está surgindo, apesar da intenção no material, né, o movimento desse cavaleiro, essa intenção, essa vontade material estar presente. Tanto é verdade que depois, na sequência, veio, né, um valete de paus. Então, no etérico, no mental superior, ainda assim há uma intenção, né? Então, quer dizer que o mental aqui, em função das crenças, nessa parte, nessas dimensões mais sutis da metafísica humana, o que tá pior aqui é o mental. O mental inferior, onde as crenças, assim, estão bem pesadas, paralisantes e completamente doentias em relação à aquisição de dinheiro e que está bloqueando muito a fluidez do dinheiro. Porém, há um movimento meio que lento, mas há um movimento, uma dinâmica material em busca do dinheiro, apesar de não se ter uma ideia mais clara sobre o dinheiro, de como conseguir mais dinheiro. E no etérico, no metal superior, a gente pode perceber que há uma intenção ainda assim maior de mesmo, né, aqui nós temos uma imagem de um deserto no Egito, mesmo nesse âmbito, nessa área mais árida de um mental superior, há uma intenção, né, há uma intenção, há uma ideia que é um valete, né, é algo conectado a uma juventude, é uma ideia imatura, né? É uma ideia como se fosse até, não sei se utópica, mas é uma coisa jovem, aqueles sonhos idealizados, essa é a palavra. É um sonho idealizado, é uma intenção idealizada, o cenário ainda não é o ideal, porque ele é desértico, apesar de ter as 3 pirâmides aqui, que podem ser uma possibilidade de canalização de energia, de um contato com o alto para dar uma limpada nisso aqui, mas esse etérico e mental superior, essa representação das salamandras, também é um potencial aí, né, de lidar com as energias do fogo, para de repente queimar ou dar uma mexida nesse mental inferior, porque superior é o valete de paus aqui, na minha concepção. Então, no etérico, no mental um pouquinho mais superior, há um potencial, há uma ideia, há a possibilidade de se canalizar, pelo menos as 3 pirâmides estão aqui, há uma possibilidade de se canalizar com o alto e vir uma ideia para trazer um movimento na matéria, porém, seria assim, né, uma posição ideal aqui, ó, entre esses 2 corpos aqui, o corpo material e o corpo do mental superior, teria o mental inferior, que é o que está mais bloqueado numa sequência meio lógica, assim, né, que vem da matéria para o etérico, e aí nós vamos ter um corpo emocional, um corpo mental, daí um corpo espiritual, e aqui é o que está o problema maior é com o 8 de espadas, na questão, né, desse conseguir dinheiro. Então, e isso tudo
tem como fundo do deck o 7 de copas, que daí, então, realmente o emocional fica confuso, né? Então, como esse mental inferior tá muito bloqueado, né? Ou por crenças limitantes, por medos, por falta de oportunidade, não tá com visão de como conseguir dinheiro, o emocional fica mega confuso. Das opções que você tem ali à frente, você não consegue escolher, existem muitos obstáculos, muitas pessoas que também servem como obstáculos, muitas pessoas que não estão a fim de comprar essa briga, não estão a fim de investir nesse projeto, não estão a fim de pegar junto, e a coisa complica mesmo e a pessoa fica de mãos atadas, né? Fica de mãos atadas de fato aqui, porque essas cartas aqui são as que se complementam muito, que é o mental inferior com o emocional. E aí a coisa tá muito confusa, né, na questão financeira, não tá legal. Na sequência, nós vamos ter que essa confusão aqui, então, ela veio, né, abaixo veio a carta da missiva, que no oráculo de Delfos, então, indica justamente essa carta, né? Então, essa comunicação, que é justamente o que eu tava falando, né? Ou seja, esse mental aqui, ele é a comunicação entre um mental superior e o corpo material. Então, há uma comunicação, mas essa comunicação aqui, como a representação dessa carta, ela é uma comunicação que chega, mas ela é super desmotivante, né? A pessoa tá esperando uma mensagem, esperando canalizar alguma coisa, esperando que a ideia surja, o tempo tá passando, mas não tá fluindo, a coisa não tá vindo, e muito tempo tá sendo perdido, né? E tudo isso, esse processo aqui, ó, já vou trazer junto a carta da Lua, que saiu aqui junto com essa carta da missiva, dessa carta dessa comunicação, né? Pode ser que esse bloqueio também tenha a ver com questões, né, inconscientes profundas, questões do ocultismo, uma metafísica profunda, mas aqui, inquestionável que a carta da Lua, ela representa fama e reconhecimento. Então, essa comunicação com a fama, com o reconhecimento, com o âmbito, né, de repente de um trabalho específico de algumas pessoas do coletivo verde aqui, que estão nesse ambiente da fama, que se importam com o reconhecimento dos outros em relação à sua profissão ou seus projetos. Isso tudo faz com que essa preocupação com essa galera, com a comunicação com essa galera, traz estagnação, traz a opressão, traz o medo, traz a opressão e a prisão, né? Um aprisionamento muito profundo por causa da comunicação, dessa mensagem, dessa conexão espiritual, dessa conexão no oculto e na matéria também, né? Com esse grupo de pessoas que estão ligadas a esse mundo da fama, da arte, do feminino, podemos pensar assim, né? Dessa coisa mais do reconhecimento, e isso tudo é aprisionante, traz crenças limitantes que paralisam e que não deixam fluir, né? Algum outro projeto financeiro que poderia surgir aí, trazendo muita confusão, há uma perspectiva, né, de uma intenção de melhoramento, com o valete de paus, desse fogo, essa vontade de mudar. Há uma intenção também, um projeto lento, né, material para mudança, mas as coisas não estão acontecendo muito fluido, não. E aqui, ó, tanto é que confirma, porque abaixo da carta do Cavaleiro de Ouros vem a indecisão. Então, a pessoa aqui, ó, tá muito confusa. Cartas assim, ó, que vem o 7 de copas, o 8 de espadas e a indecisão. Essa carta aqui também, né, da missiva, da carta, e essa desmotivação, né, da pessoa lendo a carta, estagnada, assim, ó, esperando acontecer e desmotivada, também tem tudo a ver com essa indecisão. E aqui, ó, abaixo da indecisão, a questão da prosperidade, do dinheiro, da abundância, né? Então, realmente aqui tem uma situação desse coletivo verde aqui, que não tá clara,
na questão financeira, a indecisão, a fama, a reconhecimento, há um potencial, né, oculto, mas existem ideias bloqueadas aí que não, e sentimentos confusos que não estão deixando as coisas fluir financeiramente. Esse valete de paus, ele, como eu disse, ele é um movimento, né, de fogo, ele é um movimento da vontade, ele é um movimento de um instinto superior. Tanto é que as pirâmides surgem ali para mostrar essa possibilidade dessa dimensão meio canalizar com o alto, que está mais próximo do alto, digamos assim, né, está mais próximo do arquétipo. E percebam que não apareceu nenhum arquétipo aqui nessa leitura, né, só apareceram os arcanos menores. Então, nós estamos lidando realmente com os corpos mais sutis e mais próximos da carne, né? Então, é uma coisa bem mais próxima ao material, ao nosso pensamento consciente. E aí, o valete de paus traz esse movimento de fogo, de vontade de tentar, de querer fazer, né? Mas ainda tá muito o emocional, tá muito vibrando na confusão, o mental inferior tá muito vibrando na estagnação, sem ideia total, doentio ali. E o cavaleiro de ouros com aquela intenção lenta, mas aquele movimento lento, aquela vontade de fazer alguma coisa no físico, mas não faz. Por causa da indecisão, a questão do contato, né? Por causa da fama, do reconhecimento, o que vai rolar nessa situação aqui, a coisa está estagnada. E mais uma carta que vem interessante desse movimento aqui do valete de paus é que abaixo dessa carta veio a carta da mãe. E a carta da mãe aqui no oráculo de Delfos indica a mãe estado, né? Porque aqui você vê um monte de criancinha mamando na teta da mãe, né? Tipo assim, é bem aquela coisa dos funcionários públicos que mamam na teta do governo. É mais ou menos essa analogia que o oráculo de Delfos traz, provavelmente na interpretação que a gente vê lá no booklet. E aí, aqui então a intenção, olha aqui, ó, a intenção, o fogo, a vontade é de que o Estado, ó, o Estado tá abaixo aqui, ó, a carta do cão, ou seja, o Estado, a mãe, ou uma grande empresa, uma grande instituição, uma grande instituição ligada ao governo, ou até próprio Estado, governo, que tem essa estabilidade, tem a proteção, tem a amizade, a possibilidade das amizades aqui, seria uma maneira, essa galera aqui, ó, é essa galera aqui, então, que tá com essa confusão. É o sistema federal, o sistema do Estado, que tem um potencial de valete de paus, né? Tem um ânimo legal em termos de uma baita estrutura, né? De proteção, aqui tem o cão, de uma estabilidade, que tem que dar conta, olha só, tem que dar conta desse monte de filho aqui, mas eles estão com problemas aí na questão financeira, porque eles não sabem como fazer para, né, qual a conexão para, de repente, ter mais renda, ter mais dinheiro. Agora, me abriu aqui, quando eu cheguei na carta da mãe, e o cão aqui, e aqui ó, exatamente, ó, porque tem a mãe, o peixes e a lua. É uma galera alta aqui, né? E olha aqui, ó, no fundo do deck do Oráculo de Delfos tem a escolha e abaixo o coração. Ó, aqui tem 7 de copas, a escolha. Aqui o 7 de copas é uma carta que traz, né, a questão que ele tá na frente desse monte de cálices que ele tem que escolher. E esses cálices aqui passam essa ideia de confusão, porque são muitas opções e tal. Ele tá meio confuso, mas ele mesmo nessa confusão ele vai ter que escolher e vai ter que ser uma escolha com o coração. Esse grupinho verde aqui tem que escolher com o coração, sair dessa confusão, sair desse mental estagnado, né? Vai ter que entrar no movimento, se conectar com esse cavaleiro de ouros, esse valete de paus, sair da indecisão, olha só, indecisão, escolha, 7 de copas. A indecisão, ó, a missiva, a carta, a indecisão, a mãe, a escolha. Então, esse grupinho verde, então tem a carta, a chegada de uma notícia, a chegada, né, de uma
ou a presença de uma notícia, de uma conexão espiritual, de uma conexão de trabalho, enfim, que deixando a pessoa indecisa, em relação a esse estado, indecisão em relação a assumir ou não o estado, ou ficar não em relação ao estado, ou como fazer o estado desenvolver, como fazer o estado ganhar dinheiro, como conseguir sustentar esses filhos, né, que mamam nas tetas do estado, né? Há uma indecisão aqui, há uma necessidade de esclarecimento, de ter que fazer uma escolha, e essa escolha tem que ser feita com o coração. E realmente, olha aqui, o 7 de copas é uma carta que indica emoções, sentimentos, e aqui o coração também. Então, quer dizer que essa decisão, ela tem que ser mais amorosa, ela tem que ser mais humana, né? Se qualquer decisão que o Estado for fazer, tem que ser uma decisão, ó, que proteja, e que proteja as pessoas, e que, ó, tenha coração, tenha humanidade, que vai ter que, por mais confuso que esteja estagnado, essa situação inicial de como conseguir dinheiro, né, para sustentar essa galera que tá mamando na teta do governo, como continuar sustentando, tá indeciso, né, qual, que notícia nessa carta, essa notícia, que fazer, e a mãe tem a ver com a lua aqui, né, o feminino, signo de câncer, a mãe, a mulher, a maternidade, o feminino, é o estado que tem que, ó, sustentar esse povo. Meu Deus, eu captei uma mensagem do Estado. O coletivo verde tem a ver com o Estado do Brasil. Tem que arranjar dinheiro para alimentar esse povo carente. E, ó, se a gente for pegar essa sequência, lua, fama, reconhecimento, merecimento, brilho, honra, abundância, dinheiro, proteção e coração, significa que nessa linha do baralho cigano a gente teria uma carta, uma sequência de cartas indicando que ainda há uma esperança, né, de tomar uma decisão em que proteja esse povo, e que a fama, o reconhecimento, né, desse estado, ele vai trazer dinheiro, alguma coisa pode acontecer aí, ó, pode que esse valete de paus em conexão a essas três pirâmides, conexão com o alto aí, quando sair da indecisão, tomar uma escolha mais centrada no coração, com humanidade, com coração, com bondade, com amor. Isso, coração não pode ser uma decisão fria. A escolha que tem que ser uma escolha humana, de proteger o Estado, de proteger os filhos do Estado, para ter, e ainda assim continuar, né, tendo abundância. É uma decisão pesada, realmente é uma coisa bem complicada, por isso que a primeira carta que surgiu foi essa daqui, né, as ideias iniciais do mental inferior, tá bem complicado para se ter uma ideia, mas pelo que eu vejo aqui há uma esperança, porque por mais que o mental inferior esteja bem estagnado, e bastante confusão no emocional aqui para tomar essa decisão, tá bem indeciso de como vai sustentar esses filhos do Estado que estão mamando na teta do Estado aqui, né, precisa muito dinheiro, realmente precisa muito dinheiro, né, mas me parece que a lua, que é a fama, o reconhecimento, a honra, a conexão com isso, vai trazer essa grana, alguma coisa vai ter que se abrir aqui. Vamos ver o que tem mais de carta aqui. Ó, o coração é a mulher, a casa, a sorte, os desgastes, os lírios, né? Tem que cortar os inimigos que gastam, olha aqui, ó. Porque daí vem o coração, vem a mulher, que a gente pode pensar que é essa mãe que é o Estado, né? O coração tem que ir, ó, a instituição. A casa pode ser instituição, uma instituição de sorte, a casa com trevo. O desgaste aos ratos, um desgaste de longo tempo, olha aqui, ó, com os lírios, né? Sexo, fama, reconhecimento, família, um grupo de pessoas do Estado, ó, torre, autoridade, governo. Finalizar os inimigos, ó, tem que finalizar, morte, o caixão, a cobra no caminho. Olha a carta aqui, ó,
conexão, carta, mensagem com o homem e cortar o compromisso com esses inimigos. E a solução, olha que espiritualidade, a solução, a chave é a estrela, que é as 3 pirâmides, ali a conexão, o valete de paus conectando com o alto, né? É as estrelas oculto, aqui ó, as estrelas é um conhecimento oculto, um segredo oculto, conhecimento oculto, e um conhecimento ali ó, de astúcia, raposa, para uma mudança, ó, que vai acabar com essa magia negra, com esse sofrimento, sacrifício, trazendo o sol. Ai, ai, ai. Ó, eu acho que tem solução. Agora tem que escolher. A escolha, olha as dores de amor, a solidão, a intuição, a ociosidade, a reflexão, a caridade, ó, a caridade aí de novo, ó. Amor familiar, a modéstia, o romance. Então, me parece que realmente a decisão do financeiro aqui tem que cortar o inimigo, tem que cortar quem está gastando o dinheiro do Estado, tem que cortar, dá para fazer uma solução. É por isso que a carta da Lua está aqui, porque a Lua, a fama e reconhecimento do próprio, da grandiosidade, da honra, da própria grandiosidade do Estado, é uma muvuca de Estado com Estado, ou seja, o próprio Estado tem que rever os seus sistema e o que está ali sujo de cobra, né, de inimigo ali que tem a corrupção, a coisa errada ali, limpar ali, para poder sobrar dinheiro para os filhos do Estado, porque os filhos do Estado tem que ter a proteção do cão, tem que ter abundância e tem que ter o coração, a escolha com o coração, tá? Pessoal, eu acho que é isso. Eu acho que eu captei uma coisa assim do Estado, hein? Eu queria só um I Ching, para confirmar. Eu captei uma coisa depois que eu cheguei na carta da mãe ali, começou a se abrir, essa questão ampliou, né? Porque até então esse coletivo verde pode estar representando casos peculiares de problemas financeiros para sustentar, porque essa mãe aqui pode ser também um monte de pessoa, né? Que no nível menos que o Estado, pessoas que tenham um reconhecimento, que já tiveram uma grana, uma abundância, uma prosperidade, tenham uma estabilidade e proteção, e que tenham que alimentar seus filhos. Tem que dar conta de investir nos filhos, vai que os filhos cresceram, vão para faculdade agora, querem fazer medicina, querem fazer odonto, tem um monte de coisa para financiar e estão com dificuldades, tem a crise no país. Então, dá para a gente ampliar para essa parte mais do povo, mas eu também senti que a gente podia pensar no Estado, porque essa carta da mãe ela é bem representativa do Estado e dos filhos mamando na teta do Estado. E os filhos que estão mamando na teta do Estado e que estão em estado de corrupção, que estão errando, roubando dinheiro, é isso que tem que limpar, porque é dentro do próprio Estado. Por isso que tem essa carta aqui, ó, a mãe, e vem a lua, os peixes e o cão, e o coração ainda, né? Ou seja, tem que ser bom com quem é bom, tem que ser uma mãe, dar uma corrigida, né? Pegar aí uma varinha e corrigir as cobras que estão nesse sistema sugando dinheiro e botando dinheiro fora, que esse dinheiro pode alimentar muita gente. Vamos ver uma cartinha, então, sobre o Estado, dinheiro, uma questão do dinheiro. Essa confusão aqui pode ser, sim, resolvida, com muita reflexão, fazendo uma escolha amorosa, uma escolha bondosa, uma escolha de coração, uma escolha humana, que tenha a proteção do cão, né, do amigo fiel. O cão é o amigo fiel do homem, protege o homem. O cão protege o dinheiro, protege a mãe, protege os filhos. O que nós podemos pegar aqui do I Ching? Para fechar, confirmando, minha egrégora confirma. Isso, olha só.
Terra fértil, momento de acolher, aceitar e permitir que as coisas se desenvolvam naturalmente. A receptividade é a capacidade de nutrir. É um lembrete para ser paciente e apoiar os outros. Ai, que fofo! Olha aqui a mãe, que é a terra fértil. Apoiar e ser paciente, apoiar os outros. Ó, aqui a escolha com o coração. Que legal, gente. Agora é o momento de acolher, aceitar e permitir que as coisas se desenvolvam naturalmente. Então, quer dizer, fazer essa limpeza naturalmente, né? Fazer as coisas organizadamente, tudo naturalmente, sem pressa, sem estresse. A receptividade é a capacidade de nutrir. Então, a mãe aqui que nutre, o Estado tem que nutrir. O Estado tem que nutrir seu povo. É um lembrete para ser paciente e apoiar os outros. Perde dinheiro daqui, tira dinheiro do judiciário, tira dinheiro de quem tá ganhando muito e dá pro pobre. Ajuda o pobre. Que legal, né? Não, olha, Deus é fantástico. E é uma terra fértil, por isso que a fama, né, veio a carta da lua. Terra fértil, fama, honra, é o próprio governo, o próprio sistema da família. Se alguém está passando por questionamentos familiares, né, de questão financeira, é o próprio sistema do governo, que foi o que eu mais foquei aqui também, quando eu vi a carta da mãe, é o próprio sistema se organizando internamente, né, que vai conseguir chegar a essa terra fértil. A terra fértil também tem tudo a ver com os peixes, né, olha aqui, a abundância. Então, quer dizer que essa terra fértil é porque as riquezas do país, né? Se a gente pensar nessa mãe, nesse país Brasil, ou seja, as nossas próprias riquezas naturais, a nossa terra é fértil, então a gente tem como conseguir ter muito dinheiro para que seja bem distribuído e que seja, né, uma forma de garantir a proteção do nosso povo e também, né, a tratá-los com amor, com carinho, com humanidade, com bondade, tá? Essa seria a escolha mais sábia, né? É uma escolha dolorosa, né? São dores de amor, mas vale a pena. Pessoal, adorei. Adorei a leitura. Espero aí que os políticos que assistam ao meu canal se inspirem com a mensagem do alto, da minha egrégora, e o pessoal que é do sistema de uma família de classe média, classe baixa, classe média alta, que consigam, por esses símbolos, então, obterem mais informações, conecta com a tua intuição, discerne o que é para ti e seja abençoado. Muito legal a leitura, espero que tenham gostado. Curte aí, comenta. Valeu!